No vasto cenário das Escrituras, as palavras ecoam como um guia para uma vida plena em Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos incita a uma reflexão profunda. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Essa interrogação ressoa através dos séculos como um desafio para a alma do crente, uma chamada à responsabilidade que transcende a mera aceitação da graça. A graça divina, a manifestação salvadora que alcança a todos os homens, não é um convite para a complacência, mas uma oportunidade para a transformação. O versículo seguinte, em Romanos 6:2, nos convoca a uma nova realidade. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aqui se delineia a essência da vida cristã, uma existência marcada pela morte para o pecado e ressurreição para uma vida justa e piedosa. A graça redentora de Deus é uma dádiva que se estende a todos os homens, uma manifestação divina que ilumina o caminho da salvação. No início, somos confrontados com a declaração monumental, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essas palavras transcendem as barreiras do tempo, ecoando como um anúncio eterno da bondade divina. A graça, esse presente celestial, não é um privilégio reservado a alguns poucos escolhidos, mas uma oferta generosa estendida a toda a humanidade. Ela se manifestou no cenário da história, na encarnação de Cristo, que veio como a personificação da graça divina. É nesse momento que a graça se torna tangível, tocando os corações humanos com a promessa de salvação. Ela é uma resposta divina à nossa condição humana, marcada pelo pecado e pela separação de Deus. A graça não espera que sejamos perfeitos. Ela nos encontra em nossa imperfeição e nos oferece a oportunidade de redenção. É um convite para nos aproximarmos do trono da misericórdia divina, sem méritos próprios, apenas com corações abertos para receber. A graça salvadora de Deus é como um farol em meio à escuridão. Ela não apenas perdoa nossos pecados, mas também restaura, renova e transforma. Ela é a fonte de esperança para os desanimados, a cura para os corações quebrados e a promessa de um novo começo para aqueles que se sentem perdidos. Ao nos depararmos com a grandiosidade dessa graça, somos convidados a abandonar o fardo do passado e abraçar a liberdade oferecida nos braços do Salvador. Na importância da graça salvadora, encontramos um convite à reconciliação com Deus. A graça remove as barreiras que nos separavam do Criador, restaurando o relacionamento que fora comprometido pelo pecado. Ela nos chama a deixar para trás a culpa e a vergonha, pois na graça encontramos perdão completo e aceitação incondicional. Além disso, a graça não é um ponto de chegada, mas o início de uma jornada transformadora. Ela nos capacita a viver vidas que refletem a bondade divina. Quando entendemos plenamente a magnitude da graça, somos impelidos a compartilhá-la com outros, tornando-nos instrumentos de amor e compaixão em um mundo sedento de redenção. Assim abramos nossos corações para a imensidão da graça salvadora de Deus. Que ela seja a luz que guia nossos passos, a esperança que sustenta nossas almas e a força que impulsiona nossa jornada de fé. Que possamos ser testemunhas vivas dessa graça, proclamando ao mundo a maravilha da salvação que está ao alcance de todos. Diante desta maravilhosa mensagem sobre a graça salvadora, não podemos esquecer que o caminho da salvação, longe de ser simples ou fácil, é repleto de vários obstáculos. Paulo, o arauto da verdade, exorta-nos a fugir da fornicação, a abster-nos do mal que permeia o corpo e a alma. Em 1 Coríntios 6,18, somos confrontados com a advertência solene: fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. É uma chamada para a pureza, para a consagração do corpo como um templo do Espírito Santo. Ao contemplarmos tais princípios, somos levados a uma profunda reflexão sobre a natureza da fé. A fé genuína, aquela que transcende o intelecto e penetra o cerne do ser, se manifesta não apenas em palavras, mas em ações. Segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor, adverte o autor de Hebreus 12:14. É um convite à consagração diária, à busca incansável da santidade que reflete a imagem do nosso Criador. E como podemos esquecer as palavras do Salvador, em Mateus 7:21 e 23. Aqueles que se aproximam dele proclamando, Senhor, Senhor, são confrontados com a dura realidade de que a mera confissão não é suficiente. A verdadeira expressão da fé é encontrada na prática da vontade do Pai Celestial. Profecias, expulsão de demônios e milagres não substituem a obediência e a transformação interior. A coerência entre a fé e as ações é uma marca indelével do cristão autêntico. João, o apóstolo do amor, deixa claro em suas epístolas que quem é nascido de Deus não persiste no pecado. Aquele que experimentou o renascimento espiritual é revestido da capacidade divina de vencer o mal e praticar a justiça. É um testemunho vivo da graça operando em nós, uma luz brilhante em um mundo que anseia por autenticidade. Em meio a essa jornada, somos desafiados a considerar: se isso não faz de você um crente, duvido que algo o faça. A fé não é uma experiência superficial, mas uma imersão profunda na verdade de Deus. É uma resposta constante à sua graça, uma jornada que exige compromisso, renúncia e perseverança. Que cada passo seja marcado pela consciência da presença divina, pela reverência diante do Criador. A vigilância constante do cristão não é um fardo, mas uma expressão de amor e gratidão. É a resposta humilde à graça que nos alcançou quando éramos indignos, que ao seguir em frente como verdadeiros adoradores, possamos inspirar outros a se unirem a essa jornada de transformação, onde a luz da fé brilha intensamente, guiando-nos para o reino eterno. Amados irmãos, ao encerrar nossa reflexão sobre a graça salvadora que nos alcança e a jornada da fé que abraçamos, somos chamados a uma profunda introspecção. A graça, divina e transformadora, é mais do que um presente celestial. É uma convocação à renovação interior e à manifestação prática de nossa fé. A graça, anunciada no vasto cenário das Escrituras, não é exclusividade de alguns poucos, mas um presente estendido a todos os homens. Cristo, encarnação da graça divina, tornou tangível esse presente, tocando os corações humanos com a promessa da salvação. Esta dádiva transcende o tempo, ecoando como um anúncio eterno da bondade de Deus. No entanto, diante dessa maravilhosa mensagem, não podemos esquecer que a jornada da fé não é isenta de desafios. Paulo nos adverte a fugir da fornicação, e as Escrituras nos lembram que a coerência entre fé e ação é essencial. A vigilância constante se torna, assim, uma expressão de amor e gratidão pela graça que nos alcançou quando éramos indignos. Que cada passo em nossa jornada seja marcado pela consciência da presença divina e pela reverência diante do Criador. Que a graça salvadora seja não apenas um ponto de partida, mas o combustível que nos impulsiona para a frente. Que ao perseguirmos a santidade, inspiremos outros a se unirem a essa jornada de transformação. Portanto, conclamo a todos que a constante vigilância em nossa jornada da fé seja não apenas um dever, mas uma expressão de amor e devoção ao nosso Salvador. Que ao final desta jornada terrena, possamos ouvir as palavras do Mestre dizendo: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.